Nessa aula, você vai aprender como utilizar as palavras always, usually, often, sometimes, rarely e never. Você vai aprender tanto as definições como exemplos de frases. Por exemplo, a palavra always significa sempre. Always. Usually, geralmente. Usually. Often, frequentemente. Often. Sometimes, às vezes. Sometimes. Rarely, raramente. Rarely. Never, nunca. Never. Então, vamos para alguns exemplos práticos. Wake up significa acordar. Wake up early significa acordar cedo. Se eu quiser dizer que eu sempre acordo cedo, como eu digo? I always wake up early. I always wake up early. Se eu quiser dizer que eu acordo tarde, eu digo wake up late. E se eu quiser dizer que eu sempre acordo tarde? I always wake up late. I always wake up late. Ir para a cama é go to bed. Ir para a cama cedo, go to bed early. Se eu quiser dizer que eu sempre vou para a cama cedo, I always go to bed early. I always go to bed early. Ir para a cama tarde, nós dizemos go to bed late. Se eu quiser dizer que eu sempre vou para a cama ou se eu sempre durmo tarde, como eu digo, I always go to bed late. I always go to bed late. Almoçar em inglês é have lunch. Have lunch. Meio-dia, noon. Noon. Se eu quiser dizer que eu geralmente almoço ao meio-dia, como eu digo, I usually have lunch at noon. I usually have lunch at noon. Jantar em inglês é have dinner. Have dinner. Se eu quiser dizer que eu geralmente janto às 7 horas, eu digo I usually have dinner at 7. I usually have dinner at 7. Comer verduras em inglês é eat vegetables. Eat vegetables. Se eu quiser dizer que eu frequentemente como verduras, como eu digo? I often eat vegetables. I often eat vegetables. Se exercitar em inglês é exercise. Exercise. Se eu quiser dizer que frequentemente eu me exercito, eu digo I often exercise. I often exercise. Tirar um cochilo é take a nap. Take a nap. Se eu quiser dizer que às vezes eu tiro um cochilo, como eu digo? I sometimes take a nap. I sometimes take a nap. Andar de bicicleta é ride a bike. Ride a bike. Eu raramente ando de bicicleta. Como eu digo isso? I rarely ride a bike. I rarely ride a bike. Ir ao médico é go to the doctor. Go to the doctor. Se eu quiser dizer que eu raramente vou ao médico, como eu digo? I rarely go to the doctor. I rarely go to the doctor. Junk food significa comidas que não são saudáveis, comidas que não fazem bem. Se eu quiser dizer que eu como comidas que não fazem bem, ou eu como besteira, eu digo I eat junk food. Mas se eu quiser dizer que eu nunca
Como besteira, como eu digo? I never eat junk food. I never eat junk food. Sentir-se cansado é feel tired. Feel tired. Se eu quiser dizer que eu nunca me sinto cansado, eu digo I never feel tired. I never feel tired. Se você quiser aprender mais, não perde a nossa próxima aula. Te vejo lá.